A gente volta a falar do terremoto que atingiu a Colômbia e que deixou mais de 200 mortos. A gente conversa agora ao vivo com o mestre em geologia, especialista em geotécnica, Adnilson Cruz da Silva. Muito boa tarde, seja bem-vindo ao TJ Aparecida. Boa tarde, Eduardo e Letícia. Boa tarde. Bom? Tudo certo. Por favor, explica pra gente, né, por que se deu esse terremoto, né, de 7,4, né, um terremoto forte que atingiu a Colômbia e várias cidades, né, do país? Sim, bem, os terremotos, né, são um evento rotineiro, normal, né, que ocorre principalmente nessa região de limite de placas tectônicas, né, que a gente temos aí na região da Colômbia. A gente tem uma zona de convergência de placa, né, a placa de Nazca, que está sobre o Oceano Pacífico, né, e a placa sul-americana, que a gente está num continente, né. Essas duas placas estão sendo convergentes, por isso a gente tem a formação aí dos Andes, né, nessa região, e elas vão, ao longo do tempo, esse movimento de compressão, né, vai acumulando energia mecânica, né? E tem um momento que as rochas ali não resistem a essa compressão, né, e acontece uma ruptura, né, liberando essa energia acumulada, né? Quanto mais energia acumulada, maior a intensidade da sismicidade percebida, né? Nessa região, como as placas são convergentes, o epicentro tende a ser em grande profundidade, né? Como aconteceu em 104 quilômetros de profundidade, né? O epicentro na região. Adnilson, a gente acompanhou aqui, tem falado bastante, né? Desde segunda-feira, quando aconteceu o terremoto, ele causou uma grande destruição e devastação nas cidades afetadas lá na Colômbia. Exemplo do que tinha acontecido na Venezuela. Mas esse tremor da Colômbia, ele não durou muito tempo, né? E o terremoto costuma ser bastante rápido, né? Sim, sim. Eles são rápidos, são eventos que demoram ali segundos, né? Quando eles são muito longos, demoram aí 10 segundos, 5, 6 segundos, já é um tremor de grande duração, um tempo, né? Afinal, a energia acumulada, quando a rocha se rompe, né, ela libera a energia e isso acontece em segundos, né? Um espaçamento pouco de ela voltar a se acomodar, essa camada que foi rompida, né, com um acúmulo de energia, né? Então, um tremor é muito rápido, né? Os efeitos dele são sentido, a quantidade de energia libera e causa danos num intervalo de tempo curto, né? E Adnilson, a gente até relembrou, né, que teve esse episódio na Colômbia, a gente teve também há pouco tempo na Venezuela e também no Japão. Tem alguma relação entre esses episódios, alguma conexão entre esses terremotos ou não? Depende da placa tectônica que eles estão, né, da junção dessas placas? Isso. Não, eles uma conexão direta para dizer que o evento que aconteceu numa aconteceu na outra, não, né? Por exemplo, a Venezuela e a Colômbia, apesar de estarem próximas ali, a Colômbia fazia parte do cinturão de fogo do Pacífico, né? Ela está próximo, mas os movimentos que aconteceram são diferentes, né? Na Colômbia é uma zona de convergência de placas, né? Das duas placas, placa de Nazca e placa do sul-americana, né? Já na Venezuela é uma zona de as duas placas que temos são a placa do Caribe ali e a placa sul-americana, né? Elas estão transcorrentes, né? As duas estão se movimentando lado a lado, uma da outra, né? E eventos diferentes, então elas não têm correlação, né, nenhuma. Assim como os tremores no Japão também não tem correlação com esses dois locais, né? São eventos diferentes, placas diferentes, as circunstâncias que estão levando ao evento são diferentes, né? Adnilson, só para a gente finalizar, esse terremoto na Colômbia foi sentido em países vizinhos, né? Inclusive Manaus, aqui no Amazonas, os moradores relataram que também sentiram esses tremores. Por que, afinal? Porque o Brasil não é propenso a ter terremotos, né? Sim, nós,
pelo fato de a gente estar no centro da placa, né? Os tremores ocorrem mais na região de borda de placa, né? Onde eles são mais percebíveis. No centro da placa, não, né? Mas, no caso, o embasamento cristalino, né? Essa onda de choque, ela se propaga muito fácil pelo embasamento cristalino, né? Tá chegando a atingir grande distância, como Manaus, que está bem distante do local onde aconteceu, né? E aqui na região de Manaus, nós estamos sobre uma bacia sedimentar, né? Constituída pela formação alter do chão, né? Essa bacia é muito extensa, muito profunda, né? Tem aí pontos com mais de 1,5 km de sedimento, né? Essa onda, quando ela chega nesses locais, nessas bacias sedimentares, esse sedimento, essa grande camada, ela amplifica essa onda, né? Fazendo com que ela seja percebido em edificações, né? Aqui em Manaus, os prédios que têm aí mais de 1 metro, 8 andares, né? Acima dos 8 andares, eles passam a ser percebidos, né? O prédio funciona como um pêndulo invertido, né? Então, ele absorve essa vibração e as pessoas percebem nesses locais por a gente estar numa bacia sedimentar, né? Genilson, muito obrigado pela presença aqui no TJ Aparecida, pelas explicações. Um abraço para você, uma ótima tarde, viu? Obrigado. Obrigado a vocês pelo convite.